Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Recanto Estanciense. E no vídeo de hoje eu venho esclarecer uma dúvida sobre grama bermuda. Deu certo ou não deu? Bom, nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o resultado, que a gente obteve com o plantio da sementinha de grama bermuda. Acontece que quando a gente plantou, as sementinhas de grama bermuda lá no recanto, na mesma semana que a gente plantou, choveu. E naquele vídeo a gente tinha mostrado a região onde a gente tinha plantado. E onde a gente plantou era num barranco. E nessa semana que a gente plantou, choveu bastante, inclusive. E o que aconteceu? As nossas sementes foram para a propriedade vizinha, porque a chuva levou elas, arrastou as sementinhas. A gente mostrou no vídeo anterior, onde a gente fala sobre a grama bermuda, que pra tu plantar ela, basicamente, tu coloca o teu dedo assim na terra e coloca a sementinha ali. Tu não vai tapar, com muita terra esse lugar que tu colocou a sementinha, porque senão, quanto mais terra, mais dificuldade ela vai ter de crescer. Ou seja, não dá pra colocar superficial, que qualquer coisinha ali ela já fique exposta, mas também não dá pra aterrar ela, colocar muito lá abaixo, porque isso vai dificultar o crescimento. A gente colocou meio termo e ainda assim a terra foi levada, ela escorreu e as nossas sementes também, infelizmente. Algumas até deram certo, algumas a gente viu ali que cresceu, então isso é um ponto positivo, porque as sementes da marca Isla são muito boas, então elas deram certo. A gente não viu na propriedade vizinha, se elas cresceram ou não, porque já não pertence mais a nós, Então a gente nem dá muita bola pra isso agora. Então eu resolvi fazer um experimento aqui mesmo em casa, por dois motivos. Primeiro, como a gente não tá morando ainda na chácara, a gente não tem esse controle, que uma muda precisa. Quando a gente planta uma semente, a gente precisa ter esse cuidado. Aqui em casa eu tenho esse controle, esse cuidado, a mais do que na chácara, porque a gente não tá lá, todos os dias. Às vezes a gente não consegue ir nem finais de semana, então é inviável. E é certo que em algum momento a gente ia perder, algumas mudas. Por essa razão eu resolvi fazer um experimento aqui em casa, que eu tenho esse pote aqui de margarina. Essas gramas aqui foram uma das primeiras que eu plantei em pote, E eu acho que elas estão com uns 2 meses e pouquinho. Eu não fiz poda, não fiz nada. Eu só deixei aqui dentro e fui fazendo a rega todo dia, uma de manhã. E quando eu não conseguia de manhã, eu fazia à tarde e uma à noite. E pra ser bem sincera, eu nem tive assim tanto cuidado como talvez eu tive lá na chácara. E aí eu só coloquei terra aqui. Terra que tem aqui no pátio mesmo, que é uma terra mista. Coloquei aqui embaixo algumas pedras, tipo brita, assim. Coloquei a terra e aí eu coloquei várias sementinhas. Eu não tive o cuidado em demarcar as sementes. Eu só coloquei assim e esse foi o resultado. Eu fiz vários experimentos, fiz em diferentes tamanhos de pote. Tentei transplantar, colocar ela em outro lugar também, o que não deu muito certo, não sei se é porque ela era muito novinha ainda, mas essa daqui foi uma das primeiras que eu deixei aqui e foi. Por mais que eu tenha deixado aqui, eu ainda fiz uma coisa errada, que na verdade a gente precisa fazer, Assim, eu não cheguei a fazer os furos aqui embaixo, O certo é a gente fazer os furinhos quando a gente vai plantar, qualquer tipo de semente. Porque quando a gente faz a rega, ela tem que sair em algum lugar, essa água. Se essa água fica acumulada aqui, a gente pode ter o risco de apodrecer, as raízes. Então, eu não fiz nem isso. Eu acreditei que talvez não ia dar muito certo, Porque eu teria que logo fazer o transplante dela, tirar ela desse local aqui e colocar em outro. Só que conversando com o Diego, pra gente talvez não ia dar certo, eu ia acabar perdendo elas. A gente volta de novo lá pro primeiro motivo. A gente ainda não mora na chácara. Certamente a gente ia perder, algumas mudas das gramas bermudas. E segundo, porque a gente resolveu trocá-las de lugar. Onde a gente plantou na primeira vez, a gente vai plantar só a grama São Carlos. E em volta da casa, só a grama bermuda. Porque essa grama aqui, ela é uma grama bem fofinha. Ela é uma grama bem gostosa. É aquelas gramas que a gente usa pra campo de futebol, sabe? Elas são resistentes, mas o toque delas é bem, assim, suave. Então a gente acredita que vai ficar mais legal, assim, de ter em volta da casa, Agora o meu objetivo é deixar elas mais fortes
Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, tá? O meu objetivo agora é deixar elas com as raízes um pouquinho mais fortes. Eu sei que talvez eu não vá conseguir alcançar esse objetivo, porque elas precisam de mais espaço, né? Só que, gente, eu não sei como é que eu vou fazer. Se eu deixar agora na chácara, a gente não vai conseguir cuidar, sabe? E aqui em casa não tem lugar pra plantar. E depois que elas estiverem fortes, a segunda coisa que eu quero fazer é tentar fazer muda delas e ir espalhando elas como a gente fez com a grama São Carlos, né? Que a gente pegou as mudinhas da casa do Diego, né, da grama São Carlos, e a gente colocou lá na chácara. Só que, claro, existe uma diferença porque o tempo que elas estão lá se desenvolvendo é de anos, né? Então, obviamente, a raiz ela vai ser mais forte. São muito novinhas, eu tenho muito receio de perder ela. Mas eu vou mostrar mais alguns experimentos que eu fiz aqui que não deram certo e alguns que deram certo também. Então, esses aqui foram os experimentos que eu fiz durante esses meses. Eu plantei em vários potezinhos, em tamanhos diferentes, inclusive em garrafa PET. Olha, eu fiz esse esquema aqui e a gente inclusive consegue ver até as raízes na parte de baixo. Algumas partezinhas dá pra ver até, ó, isso aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar bem, mas parece um mofo. Não sei se é bem isso, mas é por causa da água, né? Que a água fica ali parada, acredito eu. Por isso que é importante a gente fazer os furinhos. Eu não fiz os furinhos, porque eu sou cabeça dura, né? Mas o certo é fazer. Porém, tá dando certo até. Tem algumas que estão mais sequinhas, né? Mas de modo geral, elas estão indo bem. Olha, essas aqui estão bem grandonas. Essas aqui eu também não fiz furo. Ah, não, esse aqui eu fiz furo. Tiveram alguns que eu fiz furo. Pequenininho assim. Um furinho. Esse aqui também. Tiveram alguns que não deram certo, que foram esses aqui. Aqui dá pra ver. Esse aqui eu tinha feito o transplante. Tem até um bichinho aqui. Olha o bichinho. Então esse aqui eu fiz o transplante. Eu tirei de um potezinho assim, pequeno, e passei pra garrafa PET. E aí não deu muito certo. A que sobreviveu foi essa daqui, né? Tinha mais algumas aqui, olha, isso aqui era tudo grama bermuda, mas ela secou e eu não tirei, eu deixei aqui e ficou nesse estado. Esses aqui também não deram muito certo. Esses aqui, alguns deram certo, que estão nascendo de novo. Esses aqui estão sequinhos, né? E esses aqui, não sei o que acontece, mas já morreu, já voltou de novo, já morreu de novo e agora tá crescendo aqui. Eu aproveitei para colocar a sementinha de pimentão. E aí elas estão crescendo. Essa aqui também não deu muito certo. Mas eu continuo dando água para elas, né? Esperança é a última que morre. Só para retomar aqui, as sementinhas que a gente usou foram da Isla. São sementes muito boas. Vocês viram ali que tanto o recanto onde a gente plantou deu algumas sementinhas certo, que a gente até mostrou no vídeo anterior. E essas aqui também deram certo. Tanto que algumas que eu falei ali pra vocês, né, já morreram, voltaram de novo, morreram de novo e agora estão nascendo, né, as mudinhas. A gente comprou essas aqui em mercado mesmo, eu acho que foi R$1,50, R$2,50 no máximo, e elas são de boa qualidade. Então a gente indica vocês a usarem a Isla
sementinhas de grama bermuda. Deixem aqui abaixo também algumas dicas aí que vocês têm com as gramas de vocês. Me dá uma sugestão do que fazer, né, com essas gramas que a gente tem aqui, porque realmente se a gente plantar lá na chácara, não sei se a gente vai conseguir manter elas, né? Então se vocês tiverem uma sugestão, deixa aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, nos acompanhar nas nossas redes sociais e até a próxima!